Queridos, a paz do Senhor Jesus para vocês. Eu espero que vocês tenham tido um dia abençoado pelo Senhor, porque com o Espírito Santo de Deus conosco, todos os dias são abençoados. E para quem tem muito filho como eu, né? Aí que é abençoado mesmo, né? Filhos, netos, e por aí vai, né? Genro. Então, nós passamos um dia muito alegres, né? Porque Deus tem nos dado vida. Do jeito que o mundo está, na pandemia, e Deus tem nos guardado. As pessoas que estão doentes da casa estão melhorando. Margarete está melhorando, graças a Deus. O irmão da Gilson, eu não sei como está, mas eu tenho orado todos os dias por ele. Não tenho notícias. A Luli está também caminhando, né? Deus abençoando. E assim nós vamos, os irmãos que eu pedi oração da metodista, onde eu já congreguei, também eles estão melhor, né? Os que estão internados, alguns mais ou menos, mas em tudo Deus tem estado conosco, em tudo Deus é bom, em tudo Deus tem nos abençoado. E hoje, além dos dias das belas, também dos nossos dias, nós também vamos participar da ceia do Senhor. E eu vou trazer uma palavra referente à Santa Ceia. Então, onde diz a última ceia do nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17 ao 30. Diz assim: a última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Nós vamos ler até o 30, mas nós vamos lendo assim, pausadamente. Então, aqui, queridos, a última ceia do nosso Senhor Jesus. Ele juntou os seus discípulos. Quem tiver com a Bíblia aberta pode deixar, que nós vamos continuar lendo. Ele estava ali junto com os seus discípulos e ele não excluiu ninguém. Ali estava Judas, que o havia de trair. Ali estava Pedro, que iria o negar. Ali estava Tomé, que iria duvidar na sua fé se ele era o Cristo. E ali, com todo amor, ele estava como se fosse, podemos dizer, uma despedida, a última ceia. E a Bíblia diz que era no primeiro, não é isso que nós lemos? Logo no começo, no 17, no primeiro dia da festa dos pães asmos. E a festa dos pães asmos era uma festa judaica, na qual ela era associada à Páscoa, porque ela significava a saída dos israelitas apressadamente. Quando Moisés estava ali guiando o povo, quando veio o anjo da morte, passando ali e matando todo o primogênito, e ali eles comeram, celebrando já a Páscoa, então está totalmente associada. E a festa dos pães asmos é o quê? 7 dias os judeus ali, eles não comem pão com fermento.
Eles não se alimentam de nenhuma levedura. E no primeiro dia dessa celebração, são 7 dias, no primeiro dia dessa celebração, eles não fazem nenhuma obra, a não ser mexer naquilo que eles vão se alimentar. Vamos supor, eles vão comer um pedaço de carne, eles podem esquentar, mais nada. No primeiro e no último. Então, Jesus separou ali o primeiro dia dos pães asmos, já estava tudo profetizado, é claro, para estar em amor com os seus discípulos, no dia que não se fazia nenhuma obra, no dia que era para dar todo o tempo para o Senhor. Porque Cristo é assim. Ele quer o primeiro lugar nas nossas vidas. Ele não quer o segundo. Ele não quer o terceiro. Ele não quer que, quando nós estejamos o servindo, estejamos distraídos com outras coisas. Eu estou aqui, mas o meu pensamento está lá fora. Não, não é assim. É o primeiro lugar. Não faz, trazendo para o mundo espiritual, não faz nenhuma obra, ou seja, totalmente ligado em mim. Por quê? Se eu estiver preocupado com algo lá fora, não posso mudar. Porque Deus que controla o mundo. Se eu estiver preocupado com algo que aconteceu durante o dia e as consequências serão na segunda-feira, não posso mudar. Eu só posso orar e pedir para Deus ter compaixão e misericórdia. Porque o controle de tudo está nas suas mãos. E a Bíblia diz que ali eles estavam na festa dos pães asmos, como eu estou explicando para os irmãos. É aquela festa que durava 7 dias, que não se comia, representando a saída apressada do Egito. Porque Deus deu livramento e eles saíram apressadamente do Egito, junto com Moisés. Então, essa festa associada à Páscoa, de 7 dias, era a festa dos pães asmos. Só para a gente entender um pouquinho, quando a gente estiver ouvir falando, né? Então, a Bíblia diz o quê? Que nós lemos agora. E no primeiro dia, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E Jesus respondeu no versículo 18. E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Essa palavra aqui de Mateus, quando os discípulos perguntaram a Jesus: aonde tu quer fazer essa Páscoa? Trazendo para os nossos dias. Aonde que tu quer se reunir em amor para se despedir da gente? Aonde? Em outro livro, explica melhor que os dois discípulos, Pedro e João, eles foram ver o lugar onde fazer a Páscoa porque Jesus tocou em um homem divinamente. Então, eu vou pedir para a Lula pôr para a gente ler, que é em Lucas. Eu deixei com ela para a gente ler, que diz sobre o mesmo texto, só que explica de um modo melhor, né? Lucas, capítulo 22, do versículo 10 ao versículo 13. E diz assim: e ele, Jesus, né, queridos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, essa parte que explicando essa que nós lemos agora. Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu, falou para Pedro e para João, até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus
discípulos. Então eles vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Viram, irmãos, que coisa tão divina? Jesus falou para Pedro e João, vai lá, vocês vão encontrar com o homem, um cântaro. Mas como? Jesus em carne, Jesus homem, como ele sabia disso tudo? Porque Jesus estava aqui como homem e Deus, como homem e divino. Jesus ressuscitou a Lázaro 3 dias depois que ele havia morrido e com mau cheiro. Como homem? Não, como Deus. Não é? Lázaro, sai. Alguns falam, Lázaro, sai para fora, não é assim? Lázaro, sai. Ali ele estava o quê? Como Deus. Então, nessa parte aqui que nós lemos em Lucas, explica o que nós lemos em Mateus, que Jesus falou, vai lá, Pedro e João, vocês vão acontecer isso, vocês vão encontrar com o homem, e fala para ele que o mestre precisa fazer a última ceia de amor, não é isso? E ali vai ter um cenáculo, um lugar todo mobiliado, um lugar preparado, irmãos. E ali nós vamos celebrar a ceia, amor. Última ceia que eu estou com meus discípulos. Vamos continuar lendo? Lá onde nós estávamos, lá em Mateus 26. Versículo 19. E os discípulos obedeceram, como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Os 2 discípulos que eu já falei para os irmãos que foram e obedeceram a Jesus foram Pedro e João. E ali eles começaram a preparar a Páscoa. Versículo 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então Jesus não excluiu ninguém, Jesus não excluiu a Pedro, Jesus não excluiu a Tomé, Jesus não excluiu a Judas, mas Jesus não escondeu a verdade, porque ele é o dono da verdade. Jesus é a própria verdade, e ele não há mentira. A Bíblia diz que Satanás é mentiroso desde um princípio, e ele é o pai da mentira. E Jesus não, ele é a própria verdade. Então, por mais que ele estivesse ali junto com os 12, ele não iria esconder. E ele disse, um de vós, um dos 12, nós que estamos aqui nesse cenáculo mobiliado, na casa desse homem que separou para nós, na casa, né, nesse lugar tão especial antes da minha morte, já juntinho à hora que eu vou carregar a cruz, mas um aqui há de me trair. Aí vamos continuar a mensagem. Versículo 22. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? Irmãos, essa pergunta, ela nos acompanha, sabia? Nos acompanham porque, porventura, eu te desagradei hoje, Senhor? Porventura, eu agi como se tu não tivesse dado a vida por mim na cruz e deixei o pecado vencer a minha vida hoje, Senhor? E eles falaram, será que sou eu, Senhor? Eles estavam ali em volta de Jesus, como nós. Será que sou eu, Senhor, que tenho te traído? Será que sou eu que quando estou no meio de pessoas que não falam de ti, fico rindo junto com eles? Será que sou eu? Será que sou eu, Senhor, que quando alguém pergunta se eu sirvo a Jesus, eu falo que eu sou evangélico, porque eu sei que é uma turma maior no mundo,
E se eu falar eu pertenço ao Senhor Jesus, vai pesar mais forte? Será que sou eu? Será que sou eu, Senhor, que na igreja tudo tão bonitinho, é tão fácil de te servir, mas quando eu estou no meu lar com uma pessoa que não te serve, eu não consigo ter calma com ela, eu não consigo falar para ela que tu podes mudar a vida, mas eu prefiro ser arrogante, eu prefiro tratar mal. Será que sou eu, Senhor, que vou te trair? Porque eles andavam ao lado de Jesus durante 3 anos. Então, por que eles pensariam assim, irmãos? Se eles estavam ao lado do Mestre. Será por que uma pessoa pensa assim se tem 10 anos na casa de Deus? Se tem 5 anos, se tem 3 anos, se tem 1 ano, se tem 30, não importa o tempo. Por que depois de 3 anos cada um pensou, será que sou eu, Senhor, que vou te trair? E nessa noite, irmãos, essa pergunta precisa ficar bem gravada em nossa mente, a começar por mim. Será que sou eu, Senhor, que vou negar o teu nome? Que quando tu tocares no meu coração para eu ajudar um vizinho que está precisando, eu não vou nem atender quando ele bater no meu portão? Será que sou eu? Será que sou eu, Senhor, que tu me tocou para ler a Bíblia todos os dias, para orar todos os dias? E eu prefiro ler a Bíblia e orar só quando estou aqui na casa, junto com meus irmãos? Porque não é o pastor que toca. Não é a Ana que toca no coração de ninguém. Quem toca é Deus. É Deus que toca em você para orar. É Deus que toca em você para ler a Bíblia. É Deus que toca em você para acordar às vezes na madrugada. Não somos nós. Não é quem está aqui na frente. Não é a Luli, não é. É Deus que lhe toca. Mas muitas vezes nós não obedecemos, irmãos. Nós não queremos obedecer. Nós queremos fazer a nossa própria vontade. E os discípulos estavam ali caminhando, mas estavam em dúvida. Será que eu que vou trair o meu mestre? E é isso que nós temos que falar para Deus. Deus, fortalece a minha fé. Deus, me firma mesmo nos teus caminhos, para que eu não venha neste mundo tão mal, mas tão mal mesmo, né, irmãos? Tão mal mesmo. Vim atrair o teu nome. E ali, irmão, os discípulos perguntaram. E o que Jesus respondeu? Porque Jesus é o dono da verdade e não pode mentir, não é isso? E o que Jesus respondeu? Versículo 23. E Jesus, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse é o que há de me trair. Aí deu uma dica para eles, né? Nós estamos aqui na nossa última ceia. A ceia antes era um bocado de pão junto assim, eles molhava-se no vinho, ou no suco de uva, ou no vinho. Isso é uma questão que cada um entenda, não tenho certeza. E ali eles molhavam, né? E era diferente daqui. E Jesus disse: aquele que mete a mão no prato comigo, esse há de me trair. Aí Jesus disse a eles uma revelação. Em verdade, o Filho do Homem vai com uma cerca de... Olha que última ceia de aprendizado de Jesus com seus discípulos. E Jesus disse para eles no versículo 24. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que se não houvera nascido. Então Jesus disse, na verdade, o Filho vai mesmo. Vai morrer na cruz, vai sofrer, porque dele está escrito. Onde está escrito? No Antigo Testamento. Os profetas falavam, eles diziam que viria o Cristo e já profetizavam, então não tinha como, irmãos, não acontecer. Então Jesus disse, vai tudo acontecer como está escrito, mas ai daquele, melhor seria
que Judas, não é isso? Nem houvesse nascido. E como a Bíblia, no Antigo Testamento, ela nos traz várias passagens relatando isso que Jesus falou, de mim está escrito. É claro, eu não vou buscar tantas. Então, nós vamos ler uma apenas em Isaías, porque Isaías é assim chamado de o livro mais profético. Eu já vi pessoas comentando que o livro quando a gente lê o livro de Zacarias, também tem mais citações, mas quando nós lemos o de Isaías, né, irmãos? Nós vemos mesmo como Isaías foi usado para falar do nosso Jesus. Isaías, capítulo 53, de 1 a 6. Vamos ler? E Jesus diz o quê? Assim como de mim está escrito. Então vamos ver se estava escrito dele. Quem deu crédito, isso é o profeta lá no livro de Isaías, lá no Antigo Testamento, muitos e muitos anos antes de Jesus nascer, mais de 600 anos, 700 anos, e ele profetizou. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Olha, irmãos, o que Isaías estava dizendo de Cristo. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Para um pouquinho, Lula. Não havia beleza nele. Isaías estava profetizando. Uns 700 anos, mais ou menos, 600 e pouco, antes de Jesus nascer. Ele estava profetizando. Ele disse, olha, nele não tem beleza, nele não há formosura, e não há nada que nós venhamos desejá-lo. Como? Pela aparência, pela beleza. E as fotos que a gente vê? E as fotos? É louro, não é assim? É louro, de olhos azuis, não é assim? As fotos de olhos verdes, cabelo muito liso, parecendo João americano, aquilo assim, bem louro. Não, irmãos, não era assim. Não era assim. Não tinha. Isaías já estava profetizando. Ele não tinha aparência para que ninguém o desejasse. Porque fé é aquilo que não se vê. Então, não é pela aparência, é pelo que nós sentimos. A fé, nós cremos em Cristo pela fé. É algo interior, é algo de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Eu vou ver uma foto muito linda de Jesus e agora eu quero ele. Não. É de dentro. Deus tocou o meu coração. O Espírito Santo de Deus habitou em mim. E agora eu quero ele. Eu desejo ele. Eu amo. Eu quero na minha vida. Mas aqui Isaías está falando pela aparência. Ele não tinha formosura para que ninguém o desejasse. Nada é pela aparência. Nada. É pela fé. É pelo que nós não vimos. Porque o Espírito Santo que habita em nós, a gente não vê. Mas a gente sente todos os dias que ele está conosco. Vamos continuar então? Então, versículo 53, 3. Ainda sobre Jesus, Isaías falando. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, olha o que ele fez por nós. Ele tomou sobre si, lá na cruz, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por quê, irmãos?
foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, todos, seu vizinho, seu pai, seu tio, seu filho, todos, sem exceção, todos nós, o bispo, o apóstolo, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor, o nosso Deus, por bondade, né, irmãos, fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Até aí? Até o 6. Não, porque é tão bom a gente lendo sobre Jesus, né? Então ele era desprezado, que nós lemos aqui em Isaías, e antes nós lemos um versículo assim, que para nós, como se ele tivesse sido oprimido, ou seja, por que ele está ali? Não foi por isso que o povo crucificou ele? Ele está dizendo que é filho de Deus, não, ele está dizendo que é Deus. Se tu é filho de Deus, desce daí. Então, para o povo, ele estava sendo oprimido. Para o povo, ele estava sofrendo, porque tinha que sofrer mesmo. É isso que Isaías está falando. Para nós, ele era oprimido. Mas depois Isaías já vai profetizando. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O sofrimento, a feiura, trazendo para as nossas palavras. Porque imagina, irmãos, carregar uma cruz, o sangue descendo, ficar sem roupas, ficar pendurado como um homem que fez a pior atrocidade da época. Ele não tinha feito nada, ele era um justo de Deus, ele cumpriu toda a lei. Quando a Bíblia fala de lei, sobre as leis, a palavra diz que ele falou, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la, que Jesus falou. 613 leis. Eu vim cumprir. Então, por mais que fosse triste, feio aquela cruz, aquele sangue descendo, o que Isaías diz? Ele estava ali por sua causa. E Isaías não estava vivendo. Ele estava profetizando. Ele foi oprimido pelas suas iniquidades. E mesmo assim não querem. Mesmo assim rejeitam. Mesmo depois de tanto sofrimento, a Bíblia diz que é como se crucificassem a Jesus de novo. Por quê? Eles não querem. Muitos não querem. Eu não quero esse sacrifício. Não existe, olha, irmãos, nem no Rio de Janeiro, para mim, não existe ninguém que nunca ouviu falar que Jesus, um homem justo, morreu numa cruz sem pecado nenhum, sem nenhuma iniquidade. Não vou dizer dos outros países, não vivo lá, janela 10/40, não vou falar de lá, mas vou falar de um lugar enorme como o Rio de Janeiro, ou até como o Brasil. Não existe um que nunca ouviu, que um justo morreu, como Isaías falou, totalmente oprimido para muitos, mas ele sofria pelas nossas iniquidades. Ouviram, mas não querem. Não acham que foi um grande sacrifício. Não acham que foi uma grande bondade. Não acham que Deus teve misericórdia, olhou para a nossa miséria e enviou o seu filho para sofrer daquele jeito. Para que hoje, com o que Isaías falou, tivéssemos paz. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. E Deus passou a habitar em nós, por causa dele, através do Espírito Santo. Então, voltando aqui para o que nós estávamos lendo em Mateus, então, quando Jesus estava ali na ceia, ele disse, assim como está escrito, deixa eu abrir aqui, voltar para Mateus 26. Assim como está escrito de mim, não é isso que ele falou? Vamos acompanhar aqui. E nós já lemos em Isaías, né?
versículo 24, 25. E respondendo Judas, acompanha aí, 25. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Claro que Judas já sabia, né, irmãos? Mas, assim como Adão pôs a culpa em Eva, assim como nós nos justificamos porque nossos pais pecaram muito, de todas as formas, ele disse: por acaso sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Jesus não falou, não é. E Jesus não falou, é você. Jesus falou, tu o disseste, né? Por quê? Porque Jesus é a verdade, ele não poderia mentir. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu, deu aos discípulos: tomai e comei. E no versículo 27, tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue, como nós estávamos falando aqui, que Isaías profetizou, né? É o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para quê, irmãos? Para remissão dos pecados. Para que tanto sofrimento? Para que tanta dor do nosso Jesus? Por que até cuspiram nele? Para remissão dos nossos pecados. E o versículo 29 diz: e digo-vos, agora preste atenção, irmãos, o que Jesus falou para os discípulos e para nós. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até que aquele dia e que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, como a Ana canta, né? E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então ali, irmãos, no final, olha o que Jesus fez. Reuniu os discípulos com muito amor, não excluiu ninguém, e explicou para eles que era o sangue do Novo Testamento, era a nova aliança para a remissão dos pecados. Eu preciso morrer, sim. De mim está escrito. Mas é por causa de vocês. É pela remissão dos pecados. E no final da Santa Ceia, no final da ceia, ele faz uma linda promessa. Olha, vocês não vão mais se alimentar comigo aqui. A próxima vez é lá no reino do meu Pai. É o que ele diz para nós. Você passa muitas aflições por me servir. Você passa lutas. Você, às vezes, até engole algumas coisas que você escuta e fica triste. Porque se você falar, as pessoas vão discutir contigo usando a Bíblia. Porque isso aconteceu comigo essa semana. Eu comentei com a Ana. Que eu falava as coisas certas da Bíblia e a pessoa usava a Bíblia e dizia que eu estava errada. E dizia que eu estava usando texto sem contexto. O versículo que eu falei para ela: o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E ela disse: não é assim. É o homem que decide ouvir. E usando o versículo e dizendo que eu estava errado. E é isso que você vai passar, irmãos. Você vai falar a Bíblia e a pessoa também vai usar a Bíblia e vai te ofender e vai te deixar até um pouco triste, que eu vou falar para vocês, até um pouco triste, porque usou a Bíblia para discutir com você de uma forma errada. Se a Bíblia é clara que quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Se a Bíblia é clara que em Efésios 2 diz que nós estávamos mortos e fomos vivificados pelo Senhor. É o Senhor que olhou para a nossa miséria e nos ressuscitou. E no final aqui Jesus faz essa promessa: você vai tomar a ceia lá comigo na casa de meu Pai. E para terminar, eu vou pedir para a Luli colocar praticamente esse mesmo versículo, né? Mas que está em Mateus capítulo 8, versículo 11. Mas eu vos digo que muitos, olha, irmãos, nós estamos no meio desses. Muitos virão do Oriente
que aqui não tem ninguém judeu, né? Muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, quando Jesus estava terminando a ceia aqui com eles, Jesus já estava prestes a ir à cruz, sabia que eles iam, a Bíblia diz que eles se espalharam, Jesus sabia que eles iam ficar com medo, Jesus sabia que eles iam olhar para os soldados romanos iam tremer mesmo, porque se nós estivéssemos lá, nós também iríamos tremer, aqueles soldados tudo com as armas da época. Então Jesus sabia que eles iam se espalhar, e Jesus falou, antes de eu ir à cruz, pensou, eu vou fazer uma promessa a vocês, que Jesus sabia. Aí Jesus disse, nós ainda vamos estar juntos, e nós vamos ceiar lá junto com o Pai. E você, meu irmão, fica firme, porque você também vai ceiar junto com Jesus lá na glória. Você vai ceiar com Ele. E é isso que diz ali, ó. Vamos ler de novo? Mas eu vos digo que muitos virão do Ocidente, do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa, somos nós, com Abraão, Isaque e Jacó. Aonde? No reino dos céus. Ali não está dizendo, você vai sentar à mesa com riqueza da terra, você vai sentar à mesa em 5 casas de praia, você vai sentar à mesa porque cada ano um carro novo eu vou te dar. Não, porque se a pessoa trabalhar, se ela estudar, se ela se esforçar, a Bíblia diz que colhemos o que plantamos. Não é isso. Jesus está falando de outra coisa. Ele está falando de algo eterno, de algo melhor, de algo extremamente diferente do que ser rico nessa terra. Você vai se assentar com Abraão, Isaque e Jacó e ceiar no reino do Pai. E esta é a palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa noite. Que por mais que nós venhamos passar dificuldades, por mais que o tempo a cada dia fique mais difícil para nós ensinarmos a Bíblia. Agora nós precisamos ensinar a Bíblia para quem não é crente. E ensinar a Bíblia também para quem é crente. Porque não acreditam na verdade da palavra de Deus. Então, por mais que Deus queira te usar para isso, mas essa esperança você tem no seu coração. Com Cristo, eu vou ceiar lá no céu e vou estar do lado dele um dia. E esse dia, só o nosso Deus que sabe. Amém? Então, essa palavra que eu tenho para os irmãos. Fique de pé e vamos orar.